Esse culto é para te exaltar, Pai. Seja bem-vindo, Pai. Que da onde você estiver assistindo esse culto, que você possa abrir o seu coração. Que seja na sua casa, no seu trabalho, que você possa abrir e render graças, render louvores a Ele. Esse não é só um culto a mais, mas é um culto que você pode ter uma experiência nova. Que você possa abrir o seu coração. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E quem for perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação
os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
suba-te nossa adoração. Dia e noite, 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 suba-te nossa adoração. E dia e noite, suba-te nossa adoração. E dia e noite, suba-te nossa adoração. E dia e noite, suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é agora. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é agora. E te exaltamos. E te exaltamos. E te exaltamos. Ó Senhor. E te exaltamos. E te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E exaltamos Jesus com adoração e louvores o seu santo nome. Obrigado, Pai, porque este ano até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo seu favor, obrigado pelo seu sacrifício. Celebramos recentemente o nascimento, o símbolo do nascimento do teu Filho amado Jesus, e honramos, Pai, honramos este nome, honramos a Ti, Jesus. A honra, a glória, a louvor e a adoração seja dado ao Senhor e ninguém mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que dia maravilhoso, família Relevância. Hoje é um dia especial, estamos em família. Eu quero agradecer por você me receber na sua casa. Muito obrigado por estar aqui presente com a sua família. E eu quero já te pedir um favor. Pega e compartilha este vídeo, essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos, nestes últimos dias do ano, continuar sendo missionários, evangelistas do reino de Deus. Então eu te convido, incentivo de forma ousada. Envie essa live, manda o link para alguém para que possa assistir com você e a sua família. E 2024 está encerrando com a graça de Deus. Você já ceiou o seu Natal, está chegando a virada do ano. E este ano foi um ano de desafios. Foi um ano onde a doença foi vencida, onde desafios financeiros foram apresentados. E com a graça e amor de Deus, muitas dessas coisas foram vencidas. E eu quero te incentivar a ter fé, incentivar a olhar para 2024 com uma expectativa melhor. E pensando nisso,
eu quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 10, que diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graça para Deus. E o que essa mensagem nos ensina num momento como este, de fim de ano, de estar aí aguardando 2025? É se lembrar que as sementes que foram colocadas neste lugar, as sementes que você colocou com alegria, aquelas que você depositou, elas não voltam vazias, não como uma recompensa, mas através dessa promessa, que aquele que supre o que semeia, será cheio em tudo aquilo que precisa e resultará em ações de graças para Deus. Então este ano eu quero agradecer cada semente que foi lançada, cada pão, cada cesta básica, cada talento, cada tempo que foi dedicado. Saiba que as suas sementes o Senhor recebe, e neste lugar há uma promessa para a sua vida, como nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 9, através do verso 10. E eu quero te incentivar a olhar para 2025 da mesma forma, continuar a semear, continuar daquele jeito que o seu coração sempre esteve, com alegria e sem aquilo de obrigação, mas por paz dentro de você. Então eu te incentivo a continuar fornecendo as sementes para o reino de Deus ser expandido. E nesse momento eu quero te incentivar a contribuir financeiramente. Você pode estar vendo aqui na tela o nosso QR Code para você poder, através do seu Pix, mas o nosso Pix é pixalfa@relevance.com.br, e eu quero te abençoar neste momento. Se você puder, com a sua família, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por cada semente que foi colocada, Pai, naquilo que o Senhor tem como promessa, Pai, naquilo que o Senhor tem, Deus Todo-Poderoso, como verdade bíblica, que nada faltará, e tudo isso será instrumento para a glória, como ações de graças ao Senhor. Então nós te pedimos, Jesus, por cada família que aqui está, cada família que se ouve essa oração, cada família que está participando dessa live, que sejam abençoados de forma tremenda, enchidos do seu Espírito, Pai. E aqueles que ainda terminam o ano com desafios financeiros, eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus uma graça sobre esta área, que o Senhor possa abençoá-los, fornecer, Pai, o ouro, a prata, que a porta seja aberta, que em nome do Senhor Jesus prospere as empresas, mais clientes venham, mas também, Deus Todo-Poderoso, aqueles que precisam de um emprego, que essa porta seja aberta. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E eu quero te agradecer, meu irmão, você que foi fiel durante todo esse ano. Quero agradecer a cada voluntário, a cada um que esteve presente na nossa casa, a todos que estiveram conosco, que semearam na casa de Deus. Eu quero dizer, você semeia em terra fértil, você semeia em solo fértil. E eu quero declarar sobre a sua casa uma graça de Deus, uma bênção do Senhor. Ele é contigo e com a sua família. Eu te convido a semear, eu te convido a contribuir financeiramente. Deus te abençoe, tenha um excelente 2025, e eu espero você em janeiro aqui na nossa casa. Deus te abençoe, e eu te convido agora a continuar com a nossa palavra através do nosso irmão Jefão. Deus te abençoe. Fala, família Relevance, que bom que você está aqui. Tivemos um louvor abençoado, onde podemos ter um momento de adoração com os nossos irmãos aqui do Ministério de Louvor. Um momento incrível, que eu tenho certeza que você foi abençoado no seu momento de adoração aí também. Nós estamos aqui no nosso último culto do ano de 2024, e 2025 é logo ali, está chegando. E antes disso, eu queria deixar uma breve reflexão, uma breve palavra para você nesse último culto do ano, amém? Eu quero falar com vocês a respeito de Lucas 24, a partir do verso 13, que vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Nesse texto aqui do caminho de Emaús, nós, quando falamos sobre ele, quando nós pensamos sobre ele, automaticamente o que vem à nossa cabeça é o final da história, né? Nós vamos ter lá o final em que Jesus se assenta com os discípulos, ele reparte o pão, e ao repartir o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem quem é Jesus. E tem até uma música muito bonita, né, a respeito disso. Eu gosto muito dela, a canção Emaús, do Ministério Morada. Tem essa música, essa canção que retrata essa história. Mas eu não quero me ater aqui a essa parte final, eu quero me ater aqui ao caminho até chegar nesse lugar. Então, quando nós falamos sobre esse caminho, nós vamos ver que os discípulos que estavam ali caminhando por essa estrada e encontram Jesus, eles estavam tristes por tudo que tinha acontecido. Então a pergunta que fica diante de tudo isso é por que eles estavam tristes? E eles começam a explicar para Jesus o porquê que eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque foi prometido um Messias para eles. Alguém que iria libertar o povo da opressão que eles viviam. E os discípulos, com a sua experiência, com a sua vivência e com o conhecimento da história do povo de Israel, eles criaram uma expectativa a respeito disso que não era a expectativa que Jesus queria suprir na vida deles. Então, eles pensavam que o libertador iria libertar o povo fisicamente, que o governo do Messias seria um governo terreno, onde ele simplesmente aniquilaria o governo que estava oprimindo eles e livraria o povo então desses anos de opressão que eles estavam passando. Só que não era isso não era isso o plano de Jesus, né? Jesus não prometeu a eles que o livramento ou a libertação, a redenção do povo de Israel era uma libertação, uma redenção terrena, e eles custaram a entender isso. Mas a gente consegue entender um pouco do porquê que eles pensavam assim. Se a gente pegar um pouco a história de Israel, a gente vai ver que essa expectativa dos discípulos se dá por conta da história de Israel. Então, quando o assunto é libertação, o que o povo de Israel ele conhecia? Ele conhecia o tempo do Egito, onde eles foram escravos por 400 anos, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo na terra. Após isso, depois de muitos anos, eles são levados para um exílio na Babilônia, onde eles ficam mais 70 anos exilados. E mais uma vez, Deus levanta um homem, o rei Ciro da Pérsia, por sua vez, para libertar o povo e falar para o povo voltar para sua terra, construir as suas casas, construir de volta ao templo, porque eles estavam livres daquela opressão.
Então, a expectativa terrena dos discípulos se dá por conta de que a experiência e a história que o povo de Israel tinha era uma experiência de libertação terrena. Então, quando Jesus ele morre, os discípulos eles ficam frustrados. A expectativa que eles criaram sobre a libertação que o Messias iria trazer é frustrada, porque aquele que eles acharam que ia libertar o povo, que ia governar, seria um rei na terra, ele simplesmente morreu. Só que o próprio Jesus tinha anunciado isso. Então eles têm expectativa frustrada. No verso 21 nós conseguimos ver isso, onde eles falam: nós esperávamos que ele fosse trazer redenção a Israel. E no verso 19 nós vemos que talvez eles perderam um pouco da fé em cima do Messias. Porque eles falam: ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo. Eu tenho certeza absoluta que quando Jesus estava vivo, fazendo o que estava fazendo, poderoso em palavras e obras como eles falaram, com certeza esses discípulos tinham uma convicção plena no seu coração de que Jesus era o Messias. Mas quando Jesus morre e a expectativa deles não é suprida, não é atendida, eles se referem a Jesus como ali era um profeta. Ele era alguém que era poderoso em palavras e obras, ele fazia, acontecia, mas ele não é mais. Essa expectativa frustrada leva ao enfraquecimento da fé desses discípulos, a ponto de acreditarem que Jesus realmente era o Messias. E a pergunta a reflexão que fica para nós em cima disso, dessa história, é: onde está a nossa expectativa? Porque a nossa expectativa, ela muitas das vezes vai vir como a expectativa desses discípulos, alinhada com aquilo que nós vivemos, com as nossas experiências, com aquilo que nós conhecemos sobre determinado assunto. E a nossa expectativa em cima de algo, ela vai ditar a nossa reação quando as coisas acontecem ao nosso redor. Então eu queria falar aqui 3 pontos para você sobre a expectativa do povo de Israel. O primeiro ponto é que a expectativa deles ela é anterior à vinda do Messias. Então, como nós falamos aqui no início, tinham muitas profecias, muitas promessas de que o Messias ele viria. Então, quando Jesus chega, já havia uma expectativa ardente, sem eles saberem, sem eles verem Jesus trabalhando poderoso em palavras, em obras, em tudo que ele fazia. Já havia uma expectativa no coração do povo de Israel de que o Messias chegaria a qualquer momento, porque havia sido profetizado. Profetas foram levantados para falar sobre a vinda do Messias. Então, essa expectativa ela é anterior à vinda do Messias. Segundo, a expectativa, essa falsa expectativa que eles criaram, distorce aquilo que Jesus apresenta e aquilo que Jesus representa. Então, quando Jesus ele é batizado por João, João apresenta Jesus ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que se dependesse dos judeus, Jesus não tiraria o pecado do mundo, tiraria o pecado dos judeus, libertaria o povo de Israel, e para eles isso já era o suficiente. E em Lucas 17, verso 20 e 21, quando Jesus ele é interrogado a respeito de quando viria o reino de Deus, Jesus ele fala que o reino de Deus ele não viria de maneira visível, mas o reino de Deus ele estaria entre nós ou dentro de nós. Depende da tradução. Algumas traduções falam que o reino de Deus está entre vós e outras falam que o reino de Deus está dentro de vós. Mas os discípulos não entenderam, porque a expectativa deles estava numa expectativa terrena. E essa expectativa tem um impacto direto nas ações dos discípulos. Nós vemos que quando Jesus ele morre, os discípulos eles são dispersos e alguns deles até voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de Jesus chamar eles para perto, para caminhar com eles. E aí, quantas vezes nós não somos iguais a esses discípulos? Nós criamos expectativas terrenas, nós criamos expectativas em cima das situações da nossa vida, e se elas são frustradas por Deus, se as coisas não acontecem do jeito que a gente idealizou, nós começamos a questionar o próprio Deus.
será que Deus, ele existe? Será que vale a pena mesmo eu ser fiel? Será que vale a pena mesmo eu servir a Jesus? Eu estou fazendo isso e aquilo, A, B e C, e a expectativa que eu criei em torno de algo, ela não foi suprida. Deus, ele tem visto, ele tem acompanhado a minha dor, ele tem acompanhado a minha história, ele tem acompanhado a minha trajetória, e aquilo que eu imaginei que ia acontecer, não aconteceu. E muitas das vezes nós nos pegamos com essas expectativas terrenas e deixamos com que isso tome espaço no nosso coração. Nossas experiências de vida, aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa história, nos faz idealizar a maneira que Deus ele vai agir. Então nós começamos a idealizar e jogamos a responsabilidade para Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer da maneira que a gente idealizou. E se as coisas não saem dessa maneira, nós nos frustramos, nós ficamos chateados e por muitas vezes isso enfraquece a nossa fé, porque nós estamos agarrados com plena convicção e plena certeza, assim como esses discípulos, que aquela coisa vai acontecer. E aqui eu não estou falando sobre o que é certo, o que é errado, sobre buscar as coisas terrenas. Eu quero me ater aqui ao sentido de que a nossa expectativa apenas nas coisas terrenas, se a nossa expectativa de vida está nessa terra, nós somos apenas consumidores miseráveis das bênçãos de Deus. Se tudo que nós pensamos na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, se resume em ser abençoado aqui nessa terra, quão miseráveis nós somos. Mas eu quero rapidamente aqui discorrer sobre talvez um antídoto para a nossa expectativa terrena. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 2 a 4, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele fala assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Como manter os meus pensamentos nas coisas eternas? Buscando as coisas eternas. Nós precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus para sermos transformados por ela e não para sermos abençoados por ela. Existe algo que foi tomando forma no meio da igreja durante esses últimos anos, que nós nos jogamos no evangelho para melhorar a nossa vida. Nós viemos para a igreja, nós ouvimos uma boa ministração, nós ouvimos um podcast, ouvimos um louvor, temos um momento de adoração, mas tudo isso para que Deus me abençoe. Tudo isso para que algo dê certo na minha vida. Eu quero vir no domingo no culto no Relevância para saber como melhorar as minhas relações. Eu quero vir no domingo no Relevância para saber como melhorar minhas finanças. Eu quero vir aqui no domingo e eu quero que os pastores me falam, que eles preguem aqui em cima. Como que eu faço para minha vida dar certo, estando em Cristo e usando o Evangelho para isso? E o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre melhorar a nossa vida. O Evangelho não é sobre as coisas darem certo para nós. Eu não estou falando que nenhuma dessas coisas são erradas. Em si, elas não são erradas. Nós precisamos sim melhorar dia após dia as nossas relações. Nós precisamos sim cuidar das nossas finanças. Nós precisamos sim cuidar de todas as áreas da nossa vida e buscar prosperidade em todas elas, para que as coisas comecem a transbordar através da nossa vida e abençoe outras pessoas sim. Mas nós não devemos usar o Evangelho para isso, porque essa não é a finalidade do Evangelho. A finalidade do Evangelho é que Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, de mais valioso, para morrer por mim e por você. Paulo ele fala que nós somos ministros da reconciliação. Que reconciliação é essa? É Deus entregando Jesus para morrer por nós. E a Bíblia fala que quando Jesus ele morre, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. O evangelho de cruz é
a intenção do amor de Deus gritando pela reconciliação, a comunhão de volta com a humanidade. O Evangelho não é para a minha vida dar certo, o Evangelho não é para mim melhorar a minha vida, o Evangelho é para transformar todas as áreas da minha vida de acordo com aquilo que Ele deseja. E às vezes a nossa expectativa terrena nos atrapalha nisso. Porque como ministros da reconciliação, como que nós temos agido diante dos nossos dias? Será que o ministro da reconciliação, somente aqueles que estão em cima de um altar com o microfone na mão, aqueles que estão na frente de algum projeto, aqueles que lideram alguma coisa, será que são só esses que são ministros da reconciliação? Será que a nossa expectativa, que muitas das vezes é frustrada por ser terrena, tem nos segurado, nos amarrado, nos prendido de sermos esses ministros da reconciliação e levar esse evangelho de cruz, de amor para o mundo? Levar esse evangelho que nos alcançou para alcançar outras pessoas? Ou será que a gente está como aqueles discípulos que com a sua expectativa frustrada nós estamos travados? Será que nós estamos ocupados demais, nos preocupando com aquilo que não deu certo na nossa vida, com aquilo que nós apresentamos diante de Deus e Deus não realizou, Deus não cumpriu, Deus não proveu? Será que isso tem nos travado de propagar o evangelho do Senhor Jesus? Sabe, nesse próximo ano de 2025, que nós possamos cada vez mais entender o nosso papel como discípulos de Jesus. Deus, Ele pode sim fazer todas as coisas, mas não significa que Ele vá fazer. Deus, Ele pode nos dar, nos abençoar, mas não significa que Ele vá fazer. E nós, quando nos achegamos a Jesus, nós, quando viemos para Jesus, nós precisamos ter essa consciência. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, a vida do discípulo é se doar muito mais do que receber. A vida do discípulo é mais contribuir do que tomar parte de algo. Eu não estou falando que você não vai ser abençoado, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui que na sua vida vai dar tudo errado sempre. Mas eu estou falando aqui que um discípulo de Jesus, o coração dele precisa se voltar muito mais para contribuir do que para usufruir. Mas nós também vamos usufruir. Então, nesse próximo ano, que eu quero deixar para você, que dentro das suas metas, quando você for traçar, se você já traçou, inclua. Se você vai traçar ainda, também inclua. Que a gente consiga usar o evangelho da maneira correta. Deixar com que o evangelho nos leia, nos transforme, e não usar o evangelho para sermos abençoados. Que nós possamos entender o nosso papel como ministros da reconciliação e levar esse evangelho aonde a gente for. Sabe, a gente muitas das vezes fica acomodado por achar que a gente é incapaz, por achar que a gente não tem dom suficiente. E eu lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, ele me falou que ele não pregava o evangelho porque ele não tinha o dom de pastor, ele não tinha o dom de mestre. E aí, conversando com ele, nós fomos para a ordem de Jesus para aqueles que deveriam pregar. E quando Jesus ele dá essa ordem, ele não fala assim: vão pelo mundo, meus pastores, vão pelo mundo, meus mestres, e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus ele direciona isso para todo aquele que é discípulo dele. Se você é discípulo de Jesus, é seu dever pregar o evangelho a toda criatura. Não é só dever do pastor, não é só dever do mestre, do evangelista. É seu dever como discípulo de Jesus pregar o evangelho. Então que nós possamos viver com a nossa expectativa alinhada com a expectativa do céu. Uma expectativa eterna. E nós venhamos manifestar o amor de Jesus sobre a vida de cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Se a gente foi falho nesse ponto em 2024, trace isso como uma meta para você em 2025. Que você possa ser cada vez mais luz, levar mais amor de Jesus aonde você for. E que as suas expectativas frustradas não te paralisem, não te parem, não te deixem estagnados e nem enfraqueçam a sua fé. Mas que você possa entender que às vezes a sua vontade não é a vontade de Deus para a sua vida e você possa confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Eu quero orar, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse ano que se passou.
O ano de 2024, se você parar para colocar na balança, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar e para se chatear. E eu quero orar com você aqui agora. Senhor Deus, nós queremos agradecer o Senhor por esse ano que passou. Nós queremos agradecer pela nossa família, agradecer pela nossa saúde, agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor deixou de fazer. Porque os nossos caminhos aos nossos próprios olhos, eles são retos, mas do Senhor vem a palavra final. O Senhor sabe aquilo que é o melhor para nós. O Senhor sabe bem os planos que o Senhor tem ao nosso respeito, e são planos de prosperidade, de nos dar um futuro próspero, digno daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, guarda o nosso coração da murmuração, guarda o nosso coração das nossas falsas expectativas, e agradecendo por esse ano, nós queremos honrar também a vida de cada integrante do nosso ministério. Nós queremos agradecer pela vida dos nossos pastores, pela vida das lideranças, de cada liderança estabelecida aqui no Relevância. Nós queremos agradecer pela disponibilidade, pelo coração de cada um, que o Senhor continue levantando pessoas para trabalhar nessa casa, que o Senhor continue levantando pessoas para pôr a mão no arado e ajudar a gente a multiplicar, a crescer como comunidade, em unidade. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um, Pai. Nós agradecemos pelo ministério de louvor, nós agradecemos por cada músico que se dedicou durante todo esse ano para entregar o melhor para o Senhor. Que o Senhor honre a vida dessas pessoas, de todos os ministérios. Não vou citar aqui porque eu posso esquecer algum, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem olhado por essas pessoas durante todo esse ano, e nós queremos agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, discernimento para todos nós, para que no ano de 2025 nós continuemos avançando e espalhando o evangelho da cruz, o seu amor e o seu reino aonde a gente for. No nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que seu ano de 2025 seja um ano maravilhoso no Senhor. Fique com Deus. Até mais. Tamo junto, família Relevância. Aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo